vai mostrar mais uma vez para os Estados Unidos, para o mundo, que nós temos um torturado por Alexandre de Moraes, que é um violador de direitos humanos. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Informação na voz de Wellington Barros. Vitória, ontem circulou a informação de que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao ministro Alexandre de Moraes a possibilidade de que os filhos possam visitá-lo no domingo, Dia dos Pais, né? Data em que é celebrado o Dia dos Pais, comemorado o Dia dos Pais no próximo domingo. E os ministros do STF, segundo a CNN, avaliam reservadamente não haver chances de Alexandre de Moraes voltar atrás e revogar as restrições de visitas impostas ao ex-presidente. A defesa de Bolsonaro, como eu disse, recorreu inclusive na semana passada contra alguns trechos da decisão do ministro, nós falamos aqui no programa, e porque essa decisão proibiu o presidente de receber visitas com finalidade que ele entende como político-eleitoral. E ele também proibido de divulgar manifestos públicos até o final das eleições desse ano, né? O recurso pede que o ministro reconsidere essa decisão. Caso isso não ocorra, os advogados querem que o agravo regimental, tipo de recurso apresentado, seja julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, colegiado do qual faz parte o ministro. O ministro concedeu um prazo de 5 dias para a PGR se posicionar sobre as restrições a visitas ao ex-presidente. A defesa diz que Moraes já havia imposto a Bolsonaro a suspensão do direito de receber visitas por 30 dias, como sanção disciplinar pela divulgação da carta em que o ex-presidente endossou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Além dessa penalidade, o ministro estabeleceu 2 restrições válidas até o fim das eleições. Proibiu visitas com a finalidade político-eleitoral e a divulgação de manifestos políticos por qualquer meio, inclusive por terceiros. Os advogados sustentam que a decisão amplia indevidamente o alcance do artigo 15 da Constituição, que trata da suspensão dos direitos políticos de condenados. Segundo a peça, esse dispositivo se aplica apenas à capacidade eleitoral, o direito de votar ou ser votado, e não pode ser usado como fundamento para restringir a liberdade de expressão. De acordo com os advogados, a proibição de divulgação de manifestos por qualquer meio configura uma forma de censura prévia. A defesa também alega que a expressão finalidade político-eleitoral, usada na decisão para vedar visitas, é um conceito sem critérios objetivos, que permitam a Bolsonaro saber previamente quais visitas seriam consideradas irregulares. E aí que entra a questão do Dia dos Pais, Pitoli, porque domingo é comemorada essa data e ele tem a intenção de receber 3 filhos, né? Os 3 filhos que seriam Flávio Bolsonaro, o Jair Renan e o Carlos. A grande questão é se ele será autorizado a receber, porque o Flávio tem ali uma restrição de visitas ao pai, e se o ministro poderia identificar essas 3 visitas como uma visita político-eleitoral, porque os 3 são candidatos, né? Os 3 são candidatos nessas eleições, então poderia ter uma alegação ali de que o motivo da visita dos 3 seria para discussões políticas e não para uma visita familiar. É isso que está em discussão e é por isso que a defesa faz esse pedido. O presidente Bolsonaro, esse tanque de guerra, esse cavalão velho, ele sabe o que ele está passando e ele sabe o que significa toda essa tortura, toda essa perseguição que vai culminar na libertação do Brasil. Beleza? Beleza. Ele sabe. Ele sabe muito provavelmente que não terá a possibilidade, o ok, a autorização para ver os filhos. Ele sabe. Com tristeza, ele sabe. Mas ele sabe também, e aí, Cláudio, é o que eu quero te ouvir, diante do juridiquês trazido pelo Barros da matéria, eu faço a seguinte leitura. A negativa de Alexandre de Moraes, a provocação da posição ou do posicionamento da primeira turma vai escancarar mais uma vez essa maldade, essa perversidade, essa crueldade, essa sordidez, tudo que você puder aí atribuir de adjetivo ruim, você pode colocar.
vai mostrar mais uma vez para os Estados Unidos, para o mundo, que nós temos um torturado por Alexandre de Moraes, que é um violador de direitos humanos. Ponto. Ele só está gozando de um período sem os efeitos da Magnitsky. Só que uma decisão como essa, e aí eu preciso te ouvir, Cláudio, que não encontra amparo legal do ponto de vista do Código de Processo Penal e na execução penal, não encontra amparo, é simples. Passe pela porta de qualquer presídio no próximo domingo e você vai entender. Não sei se está no período de saidinha dos presos para o Dia dos Pais, não sei. Mas imagine que você tem no Brasil hoje homicida, estuprador, tem de tudo, gozando de direitos criados por uma legislação frouxa, que apoia o crime e que coloca parte desses presos na rua para a saidinha do Dia dos Pais e outra parte que vai receber na cadeia a visita de familiares. E a gente está falando de um presidente Bolsonaro que pede para o seu algoz, para o torturador, a possibilidade de ver os filhos e provavelmente leve um não. Como a fonte já disse aí na matéria do Barros, alguns ministros do Supremo entendem que ele não vai ceder. Nesse caso, olhando para esse meu amigo Jair, sabendo de tudo o que ele está passando, enxergando tudo o que ele está passando, já deve estar na medida do presidente que muito provavelmente não terá a possibilidade de ver os filhos. Só que, ao mesmo tempo, ele também sabe, e já deve ter feito esse cálculo, que isso piora a situação. Por quê? Moraes vai negar, e jogando para a primeira turma, os amiguinhos do Moraes, que deve estar tudo com rabo preso, rabo sujo, a gente já sabe como isso se dá, vão ter que ratificar, confirmar a decisão do Moraes. É isso que a gente vive no Brasil hoje. É o Brasil da perseguição, só que esse Brasil da perseguição não é o Brasil que topa a injustiça, ou seja, essa notícia também pode ajudar Flávio na pesquisa eleitoral, porque eu não pude ver meu pai no Dia dos Pais. Ah, mas e o medo de virar uma visita que pode ter um cunho político? Minha posição, Cláudio, para te passar. Nós tínhamos aqui, ou temos aqui em Bauru uma pessoa, óbvio, não vou dar o nome, mas que ali atrás, há 8 anos aproximadamente, um pouco menos talvez, me despertou por uma sensação que para mim ficou muito nítido daquele momento, que não há a menor possibilidade de dissociar, separar a pessoa do que ela é, CPF, do que ela é, CNPJ, se ela é mais de um CNPJ. Eu vou explicar. Eu ouvi, tempos atrás, um cara falando assim, olha, eu, na condição de economista, penso isso, faço isso. Eu, na condição de jornalista, penso isso, faço isso. Eu, na condição de presidente de qualquer coisa, de uma associação do cara, faço isso. Eu falei, pera um pouquinho. Não. É uma pessoa só, amigo. É um coração só, é um cérebro só, exceto tem 2 lados. Alguns não tem. Não, mas tem 2 lados e tal. Por que você dissocia isso? Então, deixa eu explicar para esse infeliz do Moraes o seguinte. É uma família de políticos. Se fosse uma família de mecânicos, estariam falando de mecânica. Se fosse uma família de esportistas, futebolistas, atletas, estariam falando de esporte. Agora, qual a dificuldade desse estúpido entender que é uma família de políticos? Jair Renan é vereador. Carlos, vereador, agora disputando o Senado por Santa Catarina. Flávio, nosso próximo presidente da República. Goste ou não goste, é Flávio. Então, Cláudio, olha, na minha casa, eu fui presidente da República, meu filho é senador, candidato a presidente, o outro vereador, o outro está exilado, deputado federal, e a gente não pode falar de política. Isso é ridículo. E, mais uma vez para te passar, sinto que expõe para os Estados Unidos e expõe para o Brasil, que não gosta de injustiça, o tamanho da aberração
que estão cometendo, Cláudio? Alexandre Pitoli, como o Jair Bolsonaro é um preso político, cumprindo pena de um julgamento político feito pelos inimigos dele, com um processo nulo, totalmente mentiroso e manipulado, onde uma única delação premiada, feita por uma pessoa que alterou o conteúdo mais de 9 meses, e que tem vídeo divulgado que foi ameaçado pelo próprio juiz relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, que se ele não pensasse bem no que ele falasse, perderia os privilégios, o pai dele ia para cadeia, a mulher dele ia para cadeia, a filha maior de idade ia para cadeia. Esse processo todo de Jair Bolsonaro é uma fraude jurídica. Mas hoje, o Supremo, na primeira turma, também é uma fraude jurídica no sentido de que não julgam juridicamente com a imparcialidade de um juiz, mas com parcialidade política, perseguem inimigos políticos do projeto de poder que eles têm. Então, nesse momento, nós temos o ministro Alexandre de Moraes também numa coisa que é uma aberração, ele atuando como juiz da lei juiz de execução penal. Quando você é condenado e vai cumprir a pena, você vai fazer a execução da pena, pagar a pena. Então tem um juiz que cuida só disso. É uma coisa extremamente sensível, meticulosa, trabalhosa. E o artigo 41 da Lei de Execução Penal traz que constituem direitos dos presos. Dentre os direitos dos presos, nós temos o inciso 10. É um direito do preso visita de cônjuge, companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Então não é obrigatoriamente um direito do preso que é pai receber visita de filho no dia dos pais. Não é um direito absoluto, mas é costume fazer isso. Mas a Lei de Execução Penal, artigo 41, inciso 10, fala do direito de visita. No inciso 12 fala que ele deve ter igualdade de tratamento no cumprimento das exigências da pena. Jair Bolsonaro não tem igualdade nenhuma. Ele tem um tratamento desigual, um tratamento de perseguição, de ódio. E por que o ministro Alexandre de Moraes pratica essa conduta, esse tratamento? Porque o Jair Bolsonaro é um preso político e a minha opinião é de que o Alexandre de Moraes não tem mais como dar ré, não tem mais como dar um passo atrás. Ele não pode voltar nenhum minuto, nenhum centímetro para trás. Alexandre de Moraes está desesperado porque se Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar forem eleitos para o Senado, para a presidência da República, se metade ou mais dos senadores forem pessoas honestas eleitas para o Senado 2026, eles vão abrir votação do processo de impeachment de Alexandre de Moraes em fevereiro de 2027. Porque com Flávio Bolsonaro eleito, nunca vai ser possível eleger Davi Alcolumbre para presidente do Senado. Enquanto a gente está falando em eleição 2026, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes estão pressionando todos os presidentes de partidos para impedir que o Senado receba pessoas honestas e sem rabo preso o ano que vem. Porque na hora que o Senado não eleger Davi Alcolumbre, aí sim o Brasil começa em 2027. Tem que eleger Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar. Tem que fazer legislação que vai salvar a economia do Brasil antes de 1º de janeiro. E tem que fazer um trabalho enorme, porque não pode eleger Davi Alcolumbre no presidente do Senado 2027. Se isso acontecer, vai ser o novo presidente do Senado, que pode ser o Marinho, vai ser o Marinho, presidente do Senado 2027, com apoio de Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar. Ele assume, na mesma semana ele põe em votação se há abertura ou não de processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. Tem dezenas de pedidos. Se o Congresso disser que sim, tem abertura,
imediatamente a lei estabelece que Alexandre de Moraes é afastado do exercício do cargo de ministro pelo Tribunal Federal para correr o processo de impeachment e ele ter direito de defesa, ampla defesa e contraditório, não no exercício da atividade de ministro do STF. O Gilmar Mendes vai estar desesperado ligando para todo mundo, o Toffoli também, o Dino também, vão ameaçar tudo que eles puderem, os senadores. Mas Alexandre de Moraes, se abrir processo de impeachment em fevereiro de 2027, ele é afastado. É isso que eles estão desesperados, Pittoni. Por isso que Alexandre de Moraes não deixará visitar ninguém, não está nem aí para Magnitsky, não está nem aí para nada. Porque ou ele destrói Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro e os candidatos senadores honestos, ou ele vai ser empichado ano que vem e depois ele vai para a cadeia pelos crimes que vão ser analisados. Aliás, eu pedi agora para o Wellington, e já vai trazer na sequência, uma informação importante, que foi pouco divulgada ao longo dos últimos dias. Eu não consegui trazer na terça-feira, acho que foi na terça, pro primeira página, quando eu recebi a informação, e pedi para o Barros trazer agora, e vai falar sobre um investigado que tem ligações com o PCC. Eu vou trazer para você já na sequência a informação, acho que você vai gostar de ouvir. O Trump voltou, isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês, você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.